Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a volta aos treinamentos depois do domingo de folga. Essa semana já tem Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o cancelamento da partida da seleção pré-olímpica contra o Marrocos e com isso, Gabriel Moscardo já está de malas prontas para voltar ao Brasil. E para finalizar, vamos falar sobre os conselheiros do Corinthians que terão uma reunião hoje com a diretoria e exigem explicações sobre a venda do atacante Pedro. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. Gente, Corinthians volta aos treinos hoje, depois de um domingo de folga. Trabalharam no sábado, domingo, o Vanderlei deu folga geral para todo o elenco. E hoje voltam aos treinamentos, agora sim, sem interrupção, para já o próximo compromisso, que é no dia 14, quinta-feira, lá em Fortaleza, né, contra a equipe do Fortaleza, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então teremos a segunda, a terça e a quarta pela manhã de treinamentos. Na quarta à tarde, a delegação já viaja para a capital cearense e na quinta faz o jogo, que é um jogo importante para o Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro. É uma prévia do que teremos na semifinal da Copa Sul-Americana. Serão 3 jogos em 15 dias, pouco mais de 15 dias, contra o Fortaleza. Então, é um jogo que tem vários ingredientes aí. Certamente, estádio lotado, Castelão cheio, torcedor do Fortaleza costuma apoiar, é um time que vem num momento bom, vem crescendo com o Juan Pablo Vojvoda, que, aliás, é comentadíssimo para assumir o Corinthians no ano que vem, mas não tem absolutamente nada. Apenas uma cogitação, né? Um nome que tem muito apelo por parte dos torcedores, inclusive do próprio candidato Augusto Melo. Então o Corinthians começa a semana trabalhando, com Fagner e Renato Augusto já praticamente integrados aos demais jogadores, sem problemas físicos mais, né? Agora apenas aprimorando essa reta final. Os dois já treinam em campo com os demais companheiros. Então é uma semana de decisão para o Vanderlei em termos daquilo que preparou nessa data FIFA. O que ele pôde aproveitar de bom durante este período? Qual foi o tipo de trabalho realizado que poderá ser visto já neste jogo contra o Fortaleza? Corinthians, normalmente, quando tem um período de folga no calendário, volta mal. É meio que histórico já isso. O Corinthians não aproveita muito bem essas folgas. E até porque não foram 10 dias de paralisação, mas o Corinthians não trabalhou os 10 dias. Teve folga ontem, teve folga de 2 dias e meio logo no início. Então, trabalhou menos daquilo que talvez deveria. Mas, enfim, o Vanderlei aqui é o comandante do time, ele sabe o que é melhor para a equipe, e o fato é que hoje os jogadores já se reapresentam e já começam aí os preparativos para esse jogo contra o Fortaleza na próxima quinta-feira, lá no Castelão, na belíssima capital cearense. Comenta aí o que você acha desse time, o que você acha que o Vanderlei vai fazer de diferente contra o Fortaleza? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Diz aí. E a gente começa a falar agora sobre um outro jogador que poderá estar à disposição para esse jogo contra o Fortaleza. Em virtude do triste episódio que tivemos lá no Marrocos, do terremoto, que deixou mais de quase 2.500 vítimas fatais já, milhares de feridos, a seleção pré-olímpica estava, né, lá no Marrocos, mas estava bem distante, estava na cidade de Fez, que fica a 700 quilômetros lá de Marrakech, muito próximo ali Marrakech foi muito próximo ali do epicentro, né, do terremoto, mas os jogadores sentiram o abalo, sentiram a cama tremer, enfim, mas todo mundo bem, todo mundo ficou dentro do possível, né, muito bem, todos tranquilos, sem nenhum problema.
Na quinta teve um jogo. O Brasil perdeu para o Marrocos, teria outro hoje às 4 horas da tarde. Mas, em função dessa tragédia, essa partida foi cancelada. Chegou até se cogitar a possibilidade de fazer com portões fechados. O Brasil usaria uma tarja preta no braço, em respeito às vítimas, mas entenderam, e eu acho que de forma extremamente assertiva, cancelar o jogo não faz o menor sentido ter uma partida de futebol em meio à tragédia dessa proporção. Com isso, os jogadores, a CBF não divulgou exatamente o horário, mas a seleção brasileira já deve voltar ainda hoje para o Brasil. Tendência é que voltem hoje para o Brasil, e com isso, o Gabriel Moscardo já passa a ser integrado e tenha totais condições de ficar à disposição do Vanderlei Luxemburgo para o jogo de quinta-feira contra o Fortaleza. Era dúvida se o Brasil jogasse hoje, só sairia de lá amanhã, então teria o tempo de deslocamento, poderia ter colocado em risco aí o aproveitamento do Moscardo nesse jogo da quinta-feira. Mas com o cancelamento da partida, a seleção deve estar voltando hoje do Marrocos e o Gabriel Moscardo terá tempo suficiente de recuperação, dá um descanso ali pela longa viagem, mas terá um tempo hábil aí para voltar aos treinamentos e sim ficar à disposição do Vanderlei. O Moscardo, que estreou na seleção na quinta-feira, jogou pouco tempo, entrou nos acréscimos, jogou ali em torno de 10 minutos mais ou menos, mas claro que não dá para você dimensionar se foi bem, se foi mal, por muito pouco tempo de jogo, mas fez a sua estreia, eu acho que já marcou ali o seu território em termos de seleção, ele que deve ser convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa das Olimpíadas, tá? Então, é o Moscardo que está voltando para o futebol brasileiro, malas prontas, já para ficar aí à disposição do Luxemburgo. É uma boa volta do Moscardo? Comenta aí, é importante, né? O que você acha? Eu acho que é muito importante o jogador voltando e sendo titular na quinta-feira. Comenta aí que eu quero saber. E para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre uma reunião que vai acontecer hoje, nesta segunda-feira, dia 11, tá? Entre os conselheiros do Corinthians e a diretoria, presidente Duílio Monteiro Alves, enfim, os diretores do clube, que vão tratar de dois assuntos bastante importantes. O primeiro é sobre a mudança na plataforma de venda de ingressos. Eles querem entender melhor, querem saber o porquê, o que aconteceu, por que mudou, eles querem uma explicação. E o outro ponto é mais ligado ao departamento de futebol. Eles querem explicações pela venda do atacante Pedro ao Zenit. Pedro que foi vendido por 9 milhões de euros, né? Teve 50% dos direitos econômicos vendidos ao Zenit. O Corinthians ainda ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador, mas os conselheiros não estão muito convencidos da venda e principalmente querem entender o porquê o Pedro não é mais aproveitado no Corinthians. Desde a venda, ele perdeu totalmente o espaço com o Vanderlei Luxemburgo. Todo mundo sabe que o Vanderlei não gosta de usar jogadores que estão negociados, mas tanto o staff do jogador, como o próprio atleta, familiares, eles estão muito insatisfeitos porque o Pedro sumiu do cenário. Ele não entra em campo há exatos 2 meses e os conselheiros querem entender querem entender isso, o porquê que o Pedro, com tanto tempo ainda de contrato, de clube, né, ele teria até dezembro, foi vendido em junho, por que o jogador não é mais aproveitado? Eles entendem que o jogador perde valor com isso, perde espaço. Então, os conselheiros querem saber e exigem uma explicação da direção do Corinthians com relação a essa ausência do Pedro dentro do grupo dos jogadores do Timão. Vamos saber o que vai acontecer. A reunião deve ser por volta das 18, 19 horas. E amanhã, certamente, teremos mais detalhes sobre isso. Mas foram convocados Duílio Monteiro Alves e seus dirigentes para dar explicações aí aos conselheiros do clube, tá bom? Quero saber a sua opinião, comenta aí. Você acha que o Pedro deveria continuar tendo oportunidade ou não? O Vanderlei está certo em afastá-lo? O que você pensa em relação a isso? Comenta aí, quero saber muito. Valeu? Deixa o like se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, é muito importante. A gente se vê mais tarde. Grande abraço, tchau!